Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Cabeça na Nuvem. Essa é mais uma aula do módulo de Docker na AWS. Nesta aula, vamos ver na prática qual é a importância da configuração do Health Check no nosso Application Load Balancer, que configura, por sua vez, o Target Group, onde apontamos para o nosso serviço. Pois esse é um erro comum de pessoas que estão começando com Docker na AWS. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e curtir e comentar este vídeo. Isso vai ajudar o canal a continuar crescendo. Antes de partirmos para o nosso console AWS e fazermos o nosso hands-on, vamos discutir um pouco em cima desta ilustração que nos ajuda a entender mais ou menos como funciona uma aplicação por completo e qual a importância e como configurar o seu Health Check de um serviço disponibilizado através de um Load Balance, como você configura essa análise de Health Check do seu serviço ou task que fica ali dentro do Target Group do seu Load Balance. Neste desenho, nós temos uma aplicação cliente que acessa a nossa aplicação através de um API Gateway, que vai, por sua vez, acessar um Load Balance, que está expondo o nosso serviço ECS. Esse serviço está exposto, como nós falamos, através de por exemplo, Application Load Balance. E o nosso serviço ele pode estar, por exemplo, fazendo uma série de acessos ao nosso Amazon RDS, um banco de dados relacional. Ou seja, eu tenho uma aplicação, por exemplo, que pode estar fazendo um CRUD no banco, criar dados, selecionar, buscar dados ou alterar e excluir dados do nosso banco de dados relacional. Ali no nosso diagrama acima, temos, por exemplo, o path padrão, que até o momento é o que nós temos utilizado para disponibilizar o nosso serviço no nosso Target Group. Colocar ali um barra e o serviço que está disponível, pois ele está na raiz do nosso container. Nós fizemos isso nas aulas de hands-on, pois não estamos disponibilizando uma aplicação real. Eu não criei uma aplicação com várias execuções e serviços diferentes. Estamos usando o container com um exemplo muito simples de aplicação, que é um HTML simples exposto através de um serviço Apache. Por isso que configuramos o path do nosso serviço como barra, o inicial, e também o Health Check também no mesmo endereço, pois os dois vão responder com 200. Esse é o comportamento normal do nosso serviço HTTPD, utilizado aqui nas nossas aulas práticas. Como não mencionamos a importância aqui do Health Check, talvez você, ao criar um novo serviço real que acessa um banco de dados, um API, recebe um payload, uma quantidade de dados para executar a sua API, você pode estar enfrentando problemas ao configurar o Health Check no mesmo path ou no mesmo caminho da sua aplicação. E por que isso está ocorrendo? Porque você, na sua aplicação, no seu container, você deve configurar os paths ou caminhos que vão executar tarefas da sua aplicação, como
fazer um cálculo, acessar o banco, né, o comportamento da sua aplicação. Mas você também tem que configurar um path ou caminho que será de validação que a sua aplicação está saudável, ela está respondendo. O Health Check, ele não passa nenhuma informação, ele apenas chama, né, este caminho da sua aplicação. Então, uma chamada simples que tem que responder com 200, com OK. É um status code apenas de 200 para que o seu Application Load Balance consiga validar e saber que a sua aplicação está de pé. O seu container ali por trás do serviço está respondendo corretamente. Você não deve colocar um path ou um caminho da sua aplicação, pois você não quer, por exemplo, se você tem um caminho que vai chamar um banco de dados, que o Health Check fique acessando dados, né? Que ele chame uma API real. Ele só quer verificar se o seu container ali dentro do serviço está rodando. Então, um status code 200 e um OK é suficiente, né? Então, você pode, assim como alguns alunos que me escreveram, pode estar tendo alguns erros de comportamento, pois você não se atentou e não configurou corretamente o Health Check. Vamos aqui simular esse erro e corrigi-lo aqui de uma forma bem simples. Vamos então partir para o nosso console e configurar o Health Check. Estamos aqui no nosso console do ECS e ainda com o cluster Fargate criado. Podemos utilizar ele com uma task e serviço Fargate. Além disso, vamos acessar aqui o console do EC2, pois para criar um load balance precisamos estar no console, né, de EC2, descer a barra esquerda lateral até load balance e vamos criar um application load balance. Aqui você pode dar qualquer nome, não faz diferença. Vou colocar como ALB Health Check aqui, por exemplo, ou Fargate, por exemplo. Vou colocar como todas as zonas de disponibilidade do nossa VPC. Vou dar um Next. Aqui é a configuração HTTPS, não precisamos configurar. Aqui é onde criamos um Security Group. Então podemos ou selecionar um já criado ou aqui criar um novo. Vamos colocar criar um novo e não alterar nada nesse nome. Aqui na criação do nosso Target Group vamos colocar como não utilizar. Como vocês se lembram, essa criação padrão é onde criamos um target que não é utilizado durante a aula e criação de serviço. Aqui você pode dar criar e ir até o final. Ele vai passar por todos os status de verdinho aqui e vai passar a provisionar um load balance. Aqui ele vai ficar provisionando por provavelmente de 5 a 10 minutos na sua conta AWS. Eu vou dar um pause para apenas aguardar que ele fique ativo. Então aqui, dando um atualizado, já passou aqui o tempo e o meu load balance já está como ativo. Então podemos voltar para o console ECS para criarmos um serviço. Como o nosso serviço é Fargate, o launch type também é Fargate, vamos manter ali a task a última versão. O serviço vou colocar como novo Health aqui, por exemplo. Fique à vontade, o nome não faz diferença para a criação. Vamos colocar o número de tasks como 1, que é o necessário aqui para a nossa aula prática. Podemos manter aqui as configurações padrões demais, assim como o Rolling Update. E vamos dar aqui um Next. Nesta aba é onde configuramos a VPC, as subnets e configuramos aqui o Load Balance. Mas antes temos que configurar o Security Group. Mas você deve voltar lá para a aba do Load Balance para verificar qual que é o Security Group. Aqui em detalhes podemos ver o nome do nosso Security Group. Então você
identifica ali o nome. E aqui na hora de editar, você pode dar um list no Security Group e selecionar dentro dessa lista exatamente o nome do Security Group do seu Load Balance. Se você ficar com dúvida, pois é um código, sinta-se à vontade para voltar lá como eu estou fazendo aqui, né? Esqueci como que era o início. Tá aqui então o nome do meu Security Group. Então vou voltar aqui para selecionar o correto. Já conferi. Selecionei o Security Group de acesso correto. E aqui embaixo é onde atribuímos o nosso Load Balance. Vou selecionar aqui Application Load Balance. Ele já traz o único que eu tenho criado na minha conta. Vamos dar um Add, selecionar HTTP 80, ele vai criar um novo Target Group. Aqui eu tenho que colocar a ordem sempre 1 e vou colocar o barra, que o target do meu container é na barra inicial. É por aí que ele acessa o serviço HTTPD. Nas outras aulas colocamos também o Health Check como barra, pois ele vai ficar chamando o mesmo serviço do HTTPD para verificar se ele está de pé. Como ele responde uma página simples com 200, um OK, ele sempre consegue receber este status code, né? Porque ele está recebendo uma resposta OK do meu serviço. Se eu colocar qualquer outro path aqui, por exemplo, ele não vai reconhecer o meu target group, ele não vai conseguir acessar, pois não existe lá no meu container de HTTPD este path. Então vamos dar um next e aqui configuramos next até o final também. Qual que vai ser o comportamento? Como esse path ou este caminho dentro do meu serviço, dentro do meu container não existe, depois que ele provisionar esta task, ele vai começar a validar esse health check, né? Ele vai começar a pingar ali, mandar sinais para o meu path de validação de serviço, e ele não vai ser capaz de validar essa disponibilidade, pois não existe esse path dentro do meu serviço HTTPD. Aqui acessamos a task, como vocês podem ver neste momento, ela está com o status running, pois ela conseguiu provisionar, o serviço está ok, ele provisionou direitinho, né? A gente consegue ver os detalhes da task. E vamos voltar aqui para os detalhes, vamos acessar o serviço para começar a ver os eventos, ver esse comportamento. Então ali no cluster, vá até serviços, clique no seu serviço criado e vamos acompanhar então os eventos. Aqui eu cliquei em update só para verificarmos. Aqui a gente vai dar um next, só para você ver aonde está configurado o load balance. Ele inclusive não pode nem ser alterado aqui, tá? Não conseguimos alterar. E o que vamos fazer é primeiro dar uma olhadinha lá no nosso console do EC2, onde temos o nosso load balance. Vamos ver o que está acontecendo, o comportamento dentro do nosso target group, assim como vimos em algumas aulas anteriores. Vou descer aqui a barra lateral esquerda, vamos em grupo de destino, né, target groups, e aqui, como vocês podem ver, já temos até ali como unhealth, uma das validações, né, foi unhealth, e aqui se você clicar no detalhe, podemos ver um pouquinho aqui do que está acontecendo. Tomamos um erro 404, porque não existe essa página no serviço HTTPD. Então, na primeira validação, ele deu como unhealth. O serviço não está, é como se o serviço não estivesse disponível. Então, ele vai começar, qual que vai ser o comportamento? Como vocês viram, ali ele atualizou o unhealth está como 0, mas ele atualizou o draining para 1, pois ele está drenando, ele está deletando essa task que foi provisionada. Ou seja, ele vai entrar nesse loop de deletar as tasks
e gerar uma task nova. Ele não vai conseguir sair desse loop. Vou dar um cancel aqui para vermos os eventos, né? Aqui em tasks, como vocês podem ver, a gente sempre vai ver aqui o running, mas você pode mudar para stopped. Como vocês podem ver aqui no status, vocês vão encontrar esse status de que o Elastic Load Balance não conseguiu encontrar, quando o Target Group tentou validar um Health Check, ele não encontrou o nosso serviço disponível. Então você vai tomar este erro específico, que eu vou deixar até aqui no comentário do vídeo. Se você estiver tendo esse mesmo erro, é porque você configurou errado o seu Health Check, a sua validação de disponibilidade do seu serviço. Voltamos aqui, por exemplo, em Service. Ó, como vocês podem ver, ele está com uma nova rodando quando você filtra em Running. Vamos em Service para ver esse comportamento de looping. Então, aqui em Eventos, como vocês podem ver, ele toda hora está criando um novo serviço e está deletando. Ó, como vocês podem ver, ele criou um e logo em seguida o Target Group verificou que não estava disponível o serviço. Ele tomou um erro 404 e ele começou a retirar aquela task ou aquela tarefa e provisionou uma nova task. Então ele fica nesse loop, né? Como fizemos uma configuração errada, né? Esse Health Check ele não respondeu conforme a gente esperava, ou o meu serviço ali, ele espera certos parâmetros, um serviço que eu criei, seja JavaScript, Java, Python, ele precisa de um payload. Quando eu crio um serviço, geralmente eu passo um payload, ele executa uma ação e devolve uma resposta. Como você não configurou um path específico ali para o seu Health Check, provavelmente a sua aplicação não está conseguindo responder naquele path padrão que o Health Check também está chamando. Ó, quando a gente olha aqui de novo, dentro do nosso Target Group, vemos que novamente ele identificou que a task está errada, não está respondendo e vai novamente emitir o sinal para o nosso ECS para que ele retire aquela task. Então ele fica neste loop infinito de criar uma task, chamar o Health Check, o validador de saúde do nosso serviço. Ele toma um erro 404 ou às vezes um erro 500 porque o meu servidor não soube responder uma requisição sem payload, por exemplo, porque o Health Check não tem payload. Ele dá uma resposta 500 que não é o esperado pelo servidor. E ele fica nesse loop de cria task, valida um Health Check, não recebe um 200 e derruba a task. E ele fica por muito tempo nesse cria e deleta task. Então aqui vamos, por exemplo, atualizar dentro do próprio Target Group para o path original, para vocês verem que a nossa task ela vai passar a responder o Health Check como ok, pois o serviço HTTPD não precisa de payload. Ele é uma página simples que responde 200 quando eu faço uma requisição sem nenhum payload na nossa chamada e ele disponibiliza ali uma página HTML. Então vamos acompanhar, né, o que eu fiz aqui. Atualizei o Target Group, ali a gente deu um update e atualizou o Health Check para somente barra, para chamar o serviço ali com path padrão. Então o nosso ECS vai ser capaz de criar uma nova task e quando ele tiver o status validado de Health, ele vai estabilizar o serviço com uma task. Vamos então acompanhar aqui. Ó, como podemos ver, ele já está provisionando esta nova task. Assim que ela for provisionada e passar para o status de rodando, o Health Check do Application Load Balance, através do Target Group, vai começar a emitir o sinal de validação e ela vai ser validada corretamente, pois o path padrão é o que vai responder o serviço HTTPD. Então, essa task vai
conseguir ficar estável e nosso serviço também. Ó, aqui ele já foi provisionado e podemos verificar aqui novamente, atualizar a página do nosso Target Group e como vocês podem ver, ele já conseguiu estabilizar, ele já está aqui como Health, como serviço saudável. Então aqui a gente consegue ver que duas tasks IPs privados que foram criados na porta 80, né, que foi o que foi disponibilizado de serviço, eles não conseguiram atualizar e eles foram eliminados. E esse que ele conseguiu chamar o health check ali no path correto, ele acabou conseguindo estabilizar. E ele vai chegar aqui no state, pois ele chegou no desired count de 1 e running task 1. Então aqui o serviço vai ficar com o estado desejado, que é com uma task, que é a nossa configuração. Então aqui já podemos concluir a nossa aula. Vamos então deletar aqui o nosso serviço. Podemos também deletar a nossa task aqui, selecionar a task e deletar, e fica à vontade para deletar também. Acabei clicando aqui errado, como estava falando, cliquei em cancelar. Você pode selecionar aqui a sua task e clicar em deletar também. E no final, deletar o seu cluster. E o que é importante entender de toda a configuração da aula de hoje. Separe a validação de saúde do seu container, da sua aplicação, dos demais paths, dos caminhos que o seu serviço vai executar, pois o Health Check ele não pode chamar um caminho, um serviço da sua aplicação real, que vai chamar um banco de dados, que realmente vai fazer um cálculo. É apenas um retorno de OK, para que o Target Group saiba que a saúde, que o seu serviço está sim respondendo normalmente. Aqui vamos deletar nosso Target Group, como chegamos no final da aula. Lembrando que o Target Group tem que ser deletado depois do Load Balance. Então vamos acessar aqui o nosso Load Balance. Vamos então deletá-lo. Aqui você pode excluir o Load Balance. Após excluir o Load Balance, você pode excluir também o seu Target Group normalmente. Voltamos para o ECS. E aqui, caso não vá continuar as aulas práticas aqui do canal, sinta-se à vontade para deletar o cluster aqui ECS também, pois não queremos ter nenhum custo adicional aqui na nossa conta, certo? Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula teórica e prática de hoje sobre um recurso adicional do nosso Application Load Balance, que é o Health Check, e que pode estar trazendo algum tipo de problema aí nos seus deploys, e eu não entrei tanto nesse detalhe nas aulas anteriores. Espero que tenha ajudado vocês a resolver problemas aí dos seus primeiros deploy em produção. Caso vocês estejam gostando das aulas aqui do canal, não deixem de nos seguir, curtir esse vídeo e deixar o seu comentário. Muito obrigado.